Boa noite, gente. A gente vai começar mais um J Talks, da série de cultura ágil de produto. A gente tem uma convidada especial hoje, duas, na verdade, a Van, que era a QA aqui da empresa, e ela que ajudou a trazer a Samantha, que vai ser a palestrante. A Samantha, ela trabalha na área de teste tem muito tempo, eu já vi palestra dela há alguns anos atrás, estava até comentando com ela. Fiquei muito feliz com ela se disponibilizar para vir aqui trocar com a gente. E ela vai se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho dela. E obrigada, Samantha, de novo. Boa. Obrigada pelo convite, pessoal, e por todo mundo que está aqui, ainda mais numa sexta-feira, véspera de feriado. Todo mundo querendo sextar e a gente aqui, né, para trocar conhecimento, conversar e trocar ideia. Fiquem à vontade também para interagir, então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu estou de olho no chat, ou se vocês quiserem me interromper também para colocar algum ponto, tirar alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. Eu trouxe um conteúdo hoje para a gente falar sobre testes contínuos, né? Porque a gente abarca tudo relacionado à agilidade, à cultura de DevOps, de entrega contínua. Então, eu achei legal trazer esse tema para a gente conseguir ter uma visão ponta a ponta mesmo. Me apresentando rapidamente, então eu sou a Samantha, mais conhecida como Sami. Eu já sou Tech Lead no Pagar.me. No Pagar.me tem 1 ano e meio, mais ou menos. Deixei aqui o meu site pessoal, lá vocês encontram os materiais, posts, palestras também. E o do Agile Testers, que é uma iniciativa que eu, né, faço parte aí já há uns 7 anos, mais ou menos, onde a gente também compartilha bastante conteúdo sobre qualidade. A gente tem um podcast chamado Cansei. A gente tem o AT Talks, então se vocês procurarem por Agile Testers no YouTube, tem lá o nosso canal com algumas talks que a gente faz ao vivo também, algumas vezes por mês. Como a Gisela falou, né, eu já tenho aí um tempinho de estrada em relação a esse assunto qualidade, né, só contando rapidamente, né, eu comecei atuando na Infoglobo, que é uma empresa do Grupo Globo, no Rio. De lá eu já passei por consultoria, já trabalhei também como head de qualidade numa startup americana, e hoje eu estou no Pagar.me. Fui para lá o ano passado com um desafio de justamente montar a área de qualidade, né? Nossa área é novinha, então eu tenho 1 ano e meio de empresa. Hoje a gente tem 12 pessoas dentro do nosso time. E também, assim, tento participar o máximo possível da comunidade, produzindo conteúdo, participando de eventos. E, de novo, no meu site vocês encontram ali os contatos, LinkedIn, e link para outras palestras e conteúdos. Para começar falando desse assunto de testes e qualidade no geral, há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa para uma palestra que eu ia fazer, de que palavras vinham à cabeça das pessoas quando a gente falava de qualidade de software, né? E aí esse mapa aqui é um resultado dessa pesquisa, né? Quanto maiores as palavras, significa que mais elas apareceram ali no resultado. Então, a gente pode ver que tem coisas bem, né, ali dentro de diferentes contextos. Então, quando a gente fala de qualidade de software, né, e hoje em dia não é nem só qualidade de software, a gente fala de qualidade de um aspecto mais amplo, né, porque a gente precisa garantir qualidade também na nossa infraestrutura. E se hoje a gente tem, por exemplo, infraestrutura como código, então a gente pode fazer testes de infraestrutura, não é só mais, né, ali focado apenas no software. Em todo o processo que envolve a gente construir um produto digital. Então, tem processo, testes, né, apareceu bastante. Dá para ver que tem ali alguns atributos não funcionais, né? Então, tem segurança, usabilidade, acessibilidade, confiabilidade, deve ter performance ali em algum lugar. Funcionais, então essa relação com funcional apareceu bastante. Tem algumas outras coisas ali, como, por exemplo, colaboração, né, que são mais voltadas a características, né, relacionadas às pessoas. Visibilidade, cliente satisfeito, né, resolve o problema, percepção, resiliência. Então, as pessoas responderam né, com muitas coisas diferentes, e todas elas a gente pode considerar dentro do contexto de qualidade. E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar quando eu falo desse assunto, é que qualidade é uma característica percebida, né? Porque, assim,
para cada um de nós aqui, mesmo que a gente esteja avaliando o mesmo produto, se for, por exemplo, um aplicativo do Facebook, cada um vai ter uma noção diferente do que é qualidade naquele sentido, né? E aí teve uma vez que eu estava estudando um pouco mais sobre estratégia para qualidade mobile e tal, daí eu fui ver um pouco como é que eram os reviews, né, na loja de alguns aplicativos, e aí eu achei interessante que no do Facebook especificamente, tinha alguns reviews que tinham dado, tipo, nota 0 para o aplicativo, porque o Facebook não tinha nenhuma política para lidar com perfis fake, né? E assim, a gente olha, putz, será que essa avaliação faz sentido para o aplicativo, né? Porque ali na loja é o app do Facebook, mas para aquele usuário, né, essa questão, por exemplo, de perfis fake, acabava trazendo para ele a sensação de que não era, né, um produto de qualidade, porque não lidava com esse assunto que para ele era importante. Então, a mesma coisa no nosso dia a dia, se a gente for pegar num projeto, seja gerente de projeto, o product owner, o time de desenvolvimento, o cliente, o time de atendimento, cada um vai colocar ali características que são importantes e que garantem a qualidade, né, daquele produto que está sendo desenvolvido, e nenhum deles está errado, né? São só perspectivas diferentes. E aí o importante é que a gente consiga chegar a uma construção do que é a qualidade naquele contexto e o que faz sentido para aquele contexto, porque a gente não vai conseguir, né, aplicar tudo. Como dado o exemplo aqui, tem vários requisitos não funcionais: segurança, usabilidade, acessibilidade, confiabilidade. É muito difícil, tem disponibilidade ali embaixo. É muito difícil você conseguir garantir toda a cobertura 100% em todos esses cenários, assim como tem alguns cenários que o esforço não justifica, né, o resultado. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um sistema que atende ao RH de uma empresa, e o RH tem 30 funcionários que trabalham ali em horário comercial, eu não preciso me preocupar com disponibilidade 24/7, porque eu sei que aquele sistema está sendo utilizado dentro de um range de horário controlado e com uma quantidade de usuários controlado. Então, eu não preciso ter custo de infra para poder suportar 1 milhão de requisições ao mesmo tempo, se eu sei que são 30 pessoas acessando. É diferente quando a gente vê, por exemplo, lá o sistema de votação do BBB, né, que bateu recorde. Cada ano bate mais recordes em termos de votações ali por minuto. Então, é algo que precisa ter uma alta disponibilidade e precisa também ter uma performance muito grande para poder aguentar esse volume de acessos que acontece quando tem a votação. Então, entender essas características e o que é importante para cada um dos contextos ajuda muito a gente a delimitar esse trabalho, entender o que é qualidade para aquele contexto e no que a gente vai investir, porque no final das contas, né, a gente sempre vai tomar decisões baseadas em riscos, e vão ter riscos que a gente vai comprar e vai ter que ter ali algum plano de ação para poder resolver caso esse problema aconteça. Um outro ponto que eu acho muito interessante a gente lembrar também quando a gente fala de qualidade, é que quando a gente fala de qualidade, a gente pensa muito no cliente final, tá certo, né? A gente tem que se importar com ele, mas a gente também tem que pensar do ponto de vista do time, né? Porque é bem comum de você ter uma aplicação que ela atende a necessidade do usuário final, tá ali funcionando bem para ele, mas para o time da manutenção é uma tristeza. Então, assim, por mais que para o usuário final ali, né, a gente esteja tendo poucos incidentes, ele consiga fazer o que precisa, do ponto de vista do time não tem qualidade aquela aplicação, né, porque é difícil de manter, é algo que causa até um desgaste psicológico às vezes, né, porque você precisa fazer a manutenção, precisa modificar, mas se não está coberto por testes, por exemplo, se é uma aplicação muito acoplada, você vai ter medo de fazer aquelas mudanças porque você não sabe o impacto. Então, fica aquela pressão de a gente tem que entregar, tem que modificar, né? Tem que lançar novas features, mas a gente não tem segurança do que está fazendo. Então, esse é um ponto importante de destacar também em relação a essa construção do que é qualidade no contexto de vocês, por exemplo, de, obviamente, se preocupar com o usuário final, ele é muito importante, mas também colocar os termos do que é a qualidade para o time que está trabalhando e para o time que está desenvolvendo aquilo ali, né? Então, dada essa introdução para a gente falar um pouquinho sobre qualidade em si, o que é teste contínuo, né? Testes como parte de todo o processo de desenvolvimento de software. Então, assim como a gente fala de integração contínua, né, conseguir integrar as mudanças de código o mais rápido possível e validar através de testes que aquelas modificações não quebraram nada,
a gente fala de entrega contínua, que é ter todo o fluxo automatizado e conseguir a qualquer momento entregar uma mudança em produção, a gente também precisa ter testes contínuos para suportar tudo isso, né? Porque se eu tenho todo o processo de deploy automatizado, se eu tenho um processo ali de integração contínua com etapas automatizadas, o que vai me garantir que esse fluxo automatizado é seguro para colocar as funcionalidades em produção é eu ter testes. E aí também não adianta eu só ter testes lá na ponta, quando está no ambiente de homologação, e aí eu vou rodar uma suíte de teste que leva horas, por exemplo, para poder me dar um resultado, né? A gente precisa quebrar, né, essa validação dentro desse fluxo de entrega, porque a gente precisa ter feedback muito rápido, né? Acho que falando do mundo que a gente vive, de que as empresas têm cada vez mais concorrentes, mais pessoas chegando no mercado com novas soluções, o que é o diferencial é realmente eu conseguir oferecer para o meu cliente o melhor do que o meu concorrente oferece, né? E se eu levo 6 meses, um ano para poder lançar uma funcionalidade, meu concorrente todo mês lança alguma novidade, eu vou perder espaço de mercado. E para eu ter segurança para poder fazer, né, essas mudanças frequentes, todo o meu processo de desenvolvimento ele precisa sustentar isso. Então, isso vai desde a parte de testes específica, que é o que a gente vai comentar um pouco mais aqui, que é ter diferentes níveis de teste que durante o fluxo de desenvolvimento vão demonstrando se aquela mudança ela está funcionando ou não, até outras estratégias, como por exemplo, quando a gente fala de estratégias de lançamento, né? O Facebook é um exemplo legal que eles fazem muito dogfooding, que fala, né, que os funcionários do Facebook usam primeiro as versões novas da aplicação, então, além de todo o processo de desenvolvimento e de testes automatizado, manual e etc., antes de lançar uma funcionalidade nova para a rua, os próprios funcionários, que são clientes também ali do Facebook, eles utilizam essas novas versões de um ponto de vista de usuário e conseguem dar feedback. Até, por exemplo, a gente pode ter estratégias de eu vou lançar essa funcionalidade para um grupo de usuários específicos e aí eu vou, com o tempo ali, validando se está tudo bem e depois eu abranjo todos os meus funcionários, vou lançar para todos os meus clientes, né? Vou lançar para um país específico. Então, todas essas estratégias ajudam muito a gente a ter cada vez mais segurança no software que a gente está desenvolvendo, né? Até porque a gente não vai conseguir alcançar ali erro zero, né? A gente vai ter problemas acontecem, mas tem uma grande diferença de quando um problema acontece e a gente consegue rapidamente responder a ele e resolvê-lo, de um problema acontecer e a gente só descobrir depois que vários clientes estão afetados e depois ainda levar um tempão para poder reverter e conseguir voltar. Então, o teste é uma parte muito importante, mas é importante entender também que tem muito mais além de teste, né, em todo esse fluxo que a gente faz de desenvolvimento, que é o que traz a segurança que a gente precisa para poder fazer modificações e lançar novas versões para os clientes, né. E aí, quando a gente fala de continuous testing, a gente está falando que a gente pode testar em qualquer uma dessas etapas e todas elas. Então, desde quando eu estou fazendo ali um planejamento, eu vou, enfim, começar ali uma funcionalidade, por exemplo, vou fazer o build disso, vou fazer uma release para algum ambiente, vou fazer o deploy dessa modificação, e aí tem a parte de operação e monitoramento, então o monitoramento também é uma forma de ajudar a qualidade, né? Quando a gente tem muita diferença entre acontecer um problema e o cliente ter que reportar para a gente e a gente não saber o que está acontecendo, de a gente ter um ambiente super bem monitorado, com alertas de que deu um problema, em segundos a gente é alertado, a gente consegue correr e resolver, né? Então, a gente fala de qualidade de teste, a gente precisa olhar bem além só do desenvolvimento e de testar o código que está sendo escrito, né? É olhar realmente todo o nosso processo e entender o que a gente consegue colocar dentro desse processo para garantir que a entrega que a gente está fazendo ela está o melhor coberta possível. E, de novo, mesmo com todo esse processo, a gente pode ter problemas que aconteçam aqui no meio do caminho, mas o importante é que em algum lugar eu tenha ali, mesmo que seja lá no final, no monitoramento, que putz, eu passei por todas essas fases, não peguei o problema e chegou em produção e deu problema, mas pelo menos eu tenho um monitoramento que me avisou e eu consegui rapidamente responder, né, e enfim,
ou voltar a versão para uma estável para a gente poder identificar o que deu problema, ou fazer um fix. Então, é importante olhar testes e qualidade, né, em torno de todo esse processo. Alguns problemas que a gente enfrenta, né? Testes são implementados apenas no final do ciclo, então tem todo o processo de pensar na funcionalidade, especificar, desenvolver, e aí a gente acaba deixando para testar só lá no final, depois que aquilo já está desenvolvido e pronto. E a gente sabe que muitos problemas acontecem por falta de entendimento, né? Ou por falta de questionar, de perguntar. Então, assim, desenvolver o caminho feliz sempre é muito tranquilo, mas quando a gente começa a pensar ali em caso de exceção, mas o usuário pode fazer isso, o usuário pode fazer aquilo, mas e se ele for para aquele lado? E se acontecer aquela coisa? E aí, se a gente só faz esses questionamentos e só testa isso no final do ciclo, o que vai acontecer é que vai ficar um bate e volta, né? Então, mas e se o usuário fizer isso aqui, tá quebrando, volta e corrige, e aí volta, mas se ele fizer isso aqui, vai quebrar também, volta e corrige. Então, se a gente fala de continuous testing, peça em teste desde o planejamento, a gente consegue antecipar muito esses problemas que podem vir a acontecer. De novo, né, a gente não pode ser inocente e achar que vai zerar completamente e não vai ter nenhum problema, mas pelo menos as coisas que vão acontecer, os problemas que vão acontecer, vão ser problemas que a gente, de alguma forma, tem ali um plano para conseguir... ele está balançando a cabeça. Vai conseguir, né, resolver de certa forma. Outro problema quando a gente fala de testes demoram para executar e são instáveis. Eu posso até mandar para vocês depois um link, eu fiz uma talk específica falando muito sobre boas práticas de automação e 15 erros comuns que você comete quando você está automatizando o teste. Tem algumas dicas que falam principalmente sobre isso, né? Testes que demoram muito e testes que são instáveis. Então, assim, testes que demoram muito, pode ser uma série de cenários, então, desde a gente está testando integrado demais, entre aspas, ou seja, deixando os testes muito lá para a ponta, muito E2E, testando o ambiente inteiro, coisa que você poderia ter ali uma estratégia de criar um mock, né, de algum componente específico, ter testes que são mais rápidos e que conseguem pegar o problema ali, ao invés de ter todos os testes na camada ali de interface, né? Pode ser que a sua estratégia de execução de testes não está legal, você pode, por exemplo, paralelizar, então rodar vários testes ao mesmo tempo, ao invés de esperar, né, um sequencial. Talvez a sua estratégia de preparação de massa de dados também influencie no tempo de teste, você poderia ter algum tipo de script para preparar o ambiente e para adiantar isso. E testes instáveis, então, assim, quanto mais integrados são os testes, mais chances deles serem intermitentes, porque putz, eu estou fazendo um teste ali pela interface, se eu estou, por exemplo, testando um aplicativo, eu vou ter que instalar o aplicativo no device ou no emulador, vou ter que abrir o aplicativo, fazer uma série de ações, então, qualquer treta que dê ali, que dê alguma pane no dispositivo, seu teste vai quebrar. E não necessariamente porque é um problema na aplicação, às vezes foi um problema do ambiente, no caso, o aplicativo. A mesma coisa se a gente está fazendo um teste via browser, então você precisa iniciar um browser, acessar um endereço, e aí imagina, se eu tenho um formulário e o formulário tem 50 campos, eu vou fazer validação para todos esses campos de interface e a cada teste tem que fazer esse processo de abrir, acessar e validar um campo. Algo que, por exemplo, a gente poderia validar diretamente via API todas essas regras, e seria muito mais rápido e não teria ali mais um componente de intermitência, que é o browser. É o mesmo quando a gente fala de testes, né, mocados e testes mais integrados. Então, se eu estou fazendo ali testes, por exemplo, mais de unidade, eles têm uma chance bem menor de serem instáveis porque eles não estão acessando o banco de dados, não estão acessando nenhum serviço externo. Quando a gente, por exemplo, faz teste acessando serviços de terceiros, a gente está pagando para ter teste intermitente, porque a gente não controla o ambiente, né, do fornecedor ou de outra empresa. Então, esses são problemas que são muito comuns, assim, a gente falando parece até trivial, mas realmente não é fácil de resolver, porque às vezes você não tem o ambiente, né, suficiente para poder rodar os seus testes, às vezes você não tem ali, acaba não sendo priorizada essa parte de construir mocks que sejam realmente, que representem os comportamentos que a gente precisa testar, mas são problemas que acontecem no dia a dia. E alto custo para manutenção dos testes e dos ambientes, então, assim, custa fazer teste automatizado, porque você tem que manter
eles atualizados, né? Você tem o ambiente para poder executar isso, e nem sempre replicar um ambiente de produção, né, parecido com produção é trivial, seja pelos custos, seja por como o ambiente é construído. E aí, para resolver esse ponto, a gente entra em outros assuntos, como eu falei, qualidade abrange tudo, não só o software. Então, se a gente consegue, por exemplo, né, usar a infraestrutura como código, fica muito mais fácil de eu subir um ambiente novo com um comando, né? Eu não preciso ter todo o trabalho de provisionar VM e etc. Se eu uso container, por exemplo, Docker, também é muito mais fácil de eu conseguir provisionar um ambiente. Então, todas essas decisões, e aí voltando ao que a gente falou de qualidade para o time, essas são decisões que trazem qualidade do ponto de vista do time também, porque também não é fácil, às vezes, administrar ali uma infraestrutura que não é resiliente, né? Que, nossa, no início da carreira eu já passei muito por alguma coisa mudava e aí você queria descobrir o que era, o script de deploy estava dentro do servidor e era um usuário único que todo mundo usava e você não sabia quem alterou aquele negócio, quando alterou, e é isso aí, vida que segue. Então, tudo isso dentro do processo ajuda muito a gente, inclusive na parte de testes. E aí, é muito importante quando a gente está pensando os projetos, né, pensando na arquitetura e tal, considerar testes, porque alguns cenários que quando chega lá na frente a gente, por exemplo, não consegue automatizar, muito provavelmente é porque quando a gente pensou na construção daquela feature, a gente não pensou orientada a teste. Então, tem alguns exemplos de, por exemplo, quando tem reCAPTCHA. reCAPTCHA é um negócio que você não vai automatizar porque, né, o sentido dele não é ser automatizado. Então, para eu testar automaticamente, né, alguma aplicação que tem o reCAPTCHA, eu preciso conseguir subir aquela aplicação com uma flag dizendo que o reCAPTCHA está desligado e aí eu posso rodar todos os meus testes, porque seu objetivo não é testar o reCAPTCHA, ele já foi testado lá pela galera do Google ou qualquer que seja o fornecedor que você está usando. Então, se você não tem uma aplicação configurável a esse nível, você vai ter dificuldade de conseguir fazer teste para esse cenário. Mesma coisa quando a gente fala de massa de dados. Massa de dados também é o terror quando a gente fala de teste automatizado. Então, assim, se você não tem um ambiente onde você consiga ter 100% do controle daquela massa, seja apagar tudo, depois fazer um dump, subir e deixar o ambiente do jeito que você precisa, seus testes vão quebrar e vão ficar intermitentes. Então, assim, sempre que faz palestra, a galera traz esses cenários e pergunta, mas não tem solução mágica para eles. A solução não tem nada que o teste específico em si consiga resolver. Você precisa resolver a base, né? Que é como é que você provê a sua infraestrutura, como é que você consegue criar os seus ambientes de teste. Então, isso é muito importante para a gente conseguir realmente ter um sistema testável, né? E testabilidade também é um atributo de qualidade que é importante a gente considerar quando a gente está pensando na aplicação e não deixar só para o final. Então, quando a gente fala de continuous testing, a gente está falando de tudo isso que é relacionado a teste. Então, desde a parte em si de gestão, de como é que a gente organiza, como é que a gente planeja, né, esse assunto de teste, a gestão dos defeitos, a automação, não só a automação de testes, mas a automação de processos, a automação de como é que eu disponibilizo o meu ambiente, como é que eu crio a massa de dados que eu preciso. Analytics é uma coisa que é muito legal e ajuda bastante em dois lados, tanto a gente conseguir entender o comportamento do cliente e trazer isso para dentro do nosso teste, né? Porque por mais que a gente pense ali em diferentes cenários, em cobertura, o cliente sempre encontra ali, tem um comportamento que ninguém que desenvolveu o sistema pensou. Então, se a gente consegue monitorar e entender esse comportamento do cliente, a gente pode trazer isso para os nossos testes e agregar nos nossos testes também, né? A parte de ambientes, aí virtualização de serviços como a gente falou, da questão de infraestrutura, né, e conseguir prover os ambientes que eu preciso para testar. E a parte de dados, que normalmente né, o nosso calcanhar de Aquiles quando a gente fala de teste. E até falando de ambientes e de virtualização de serviço, quando a gente pensa em continuous testing e ter os testes em diferentes etapas, eu posso, no início do meu fluxo, ter testes que são executados ali de uma forma local, num container, por exemplo. Então, se eu tenho uma aplicação que ela usa Docker, por exemplo, e aí, assim, se alguém não tiver conhecimento sobre esses termos, pode mandar também que eu tento explicar um pouco mais, ou mando algumas referências depois também, tá? Que a gente vai falando, e às vezes a pessoa não sabe o que é e acaba não perguntando e deixa passar, mas não deixem passar se eu falar algum termo que vocês não conhecem.
Eu posso, por exemplo, né, se a minha aplicação, eu tenho um banco de dados, eu tenho uma aplicação que é exposta via uma API, e eles se comunicam, eu posso, por exemplo, rodar testes integrados, que eu subo o container do banco de dados e o da aplicação, ali mesmo em ambiente de CI, e rodo os testes, ao invés de eu ter que esperar fazer deploy em ambiente de teste e rodar esses testes. Então, se a gente consegue ter essa agilidade para poder disponibilizar a infraestrutura onde a aplicação roda, isso ajuda muito a gente a descobrir os problemas o mais cedo possível, ao invés de ter que esperar ter um deploy no ambiente de teste para poder validar. Alguns pilares quando a gente fala de testes contínuos, né? Criação e manutenção de testes, então, né, não basta só criar e deixar os testes lá, eles vão precisar ser mantidos, vão precisar ser evoluídos, a gente precisa acompanhar a taxa de intermitência, inclusive, então, já vi acontecer muito de, tipo, o teste está intermitente, a galera fica lá loucamente reexecutando até passar, ou no pior dos casos, comenta o teste, né, e sobe assim mesmo. Então, assim, os testes precisam ser confiáveis, né, quando a gente fala de teste automatizado, principalmente. Se o teste não está confiável, se ele está quebrando e a aplicação continua funcionando, ou se a aplicação está quebrada e o teste continua funcionando, o time não vai ter segurança para usar esses testes e vai acabar acontecendo isso, né? Eu vou, esse teste está quebrando, mas está tudo funcionando, vamos apagar ele, vamos deixar de usar. Ou, putz, mesmo tendo os testes, a gente continua tendo problema, então eles não estão servindo para nada, vamos deixar para lá. Por isso que é importante, né, não é só pegar uma história, criar automação de testes para aquilo e esquecer. A gente precisa acompanhar se aquilo realmente está trazendo valor, se está encontrando problemas, se precisa de algum ajuste para ele poder ficar mais estável, né, caso esteja intermitente. Execução em pipeline, escala e orquestração, então também não adianta, eu já passei esse slide várias vezes e não corrigi a falta de parênteses aqui. A gente também não adianta ter esses testes automatizados, mas eles rodarem só nas máquinas individuais, né? Isso tem que estar disponível para ser utilizado por todos os times. E é algo que, às vezes, o time de QA enfrenta muito, né, às vezes está até criando uma suíte de teste ali, né, mais integrada e tal, que os times de desenvolvimento nem toca, né, que só o time de QA que mantém. Isso não é legal, a gente deveria conseguir, né, estimular a colaboração para que todo mundo, inclusive a galera de infra, todo mundo que, né, tem envolvimento com aquele projeto, tenha acesso a isso, entenda e colabore também. Então, não adianta também criar os testes e rodar só na sua máquina, né? Ele tem que estar sendo executado de forma constante dentro do fluxo de entrega do time. E análise, feedback rápido e análise de causa, então os testes têm que dar feedback rápido para a gente, né? Para que a gente consiga já encontrar o problema, resolver e seguir o fluxo. E, de novo, falando muito de testes intermitentes, né? Não só ficar lá reexecutando até ele passar, é entender realmente o que está acontecendo para que aquele teste esteja intermitente. E aí, quando a gente fala de testes contínuos, vem muito, né, essa ideia do shift left, que é trazer a parte de testes para o início desse ciclo. Então, cada novo código, novo build, novo deploy e em produção, inclusive, a gente pode pensar em testes. Então, quando a gente está falando ali no início, né, a cada novo código, quando a gente fala aqui, a gente está falando não só de testes em si, mas a gente está falando de boas práticas, de, por exemplo, análise estática de código, onde a gente já consegue pegar ali alguns possíveis bugs, a gente consegue pegar vulnerabilidades com análise estática de código, a gente pode ter ali uma ferramenta de linter, né, para poder verificar os padrões de código que foram acordados, a gente pode ter testes de unidade, testes de integração. Quando a gente fala em produção, como eu comentei, está muito relacionado aos alertas e monitoramento, então isso me mostra qual é a qualidade do meu software também em produção. Se eu tenho, sei lá, um alerta, por exemplo, que apita 10 vezes por dia, todo dia, que é alguma degradação de performance. Isso é um indicativo de que a gente precisa melhorar, por exemplo, a parte de performance. Então, essa parte de monitoramento e alertas também faz parte do trabalho de qualidade. Além de, a gente também consegue testar em produção, né? A galera tem chamado muito de testes sintéticos. Então, também, depois de fazer um deploy em produção, você consegue ter uma suíte de testes que valide alguns comportamentos. É óbvio que
tem alguns cenários que você não vai conseguir, né, fazer em produção para não impactar as métricas, né, e não impactar ali o fluxo do ambiente de produção, mas tem algumas coisas que você consegue validar, ou se você consegue, por exemplo, no meu caso que trabalho em meios de pagamento, né, eu posso ter ali um merchan meu que eu possa fazer transação em produção, fazer transação em estornar, por exemplo, se eu quiser validar um comportamento ali de transacional. Então, são algumas estratégias que você pode ter, mas, obviamente, né, não é porque dá para fazer isso que a gente vai deixar para testar tudo em produção, né? É mais uma estratégia que nos ajuda a fazer verificações durante todo o ciclo. No final das contas, é tudo sobre risco, né? Como eu falei no início, por mais que a gente faça tudo isso, é muito difícil a gente alcançar 100% de cobertura em tudo. Vai ter algum ponto ali que vai ficar descoberto, até porque a gente não tem todo o tempo do mundo também, né? Um negócio que sempre se reclama em relação a testes é que nunca se tem tempo de testes, né? Quando aperta o cronograma, vai sem teste mesmo, tem que entregar, tem que colocar. Isso acontece, a gente sempre tem que negociar alguma coisa, né? Seja negociar, se eu tenho uma data fixa, eu vou tentar negociar o escopo para entregar menos coisas e bater aquela data. Se eu tenho um escopo fixo, eu vou negociar a data, né? Porque eu preciso de mais tempo para poder entregar aquilo ali. Qualidade não deveria ser negociável, mas a gente sabe que nem sempre dá para fazer tudo o que a gente quer. E é por isso que, se a gente entende os riscos, a gente consegue tomar decisões mais assertivas, como eu comentei no início. A gente tem uma série de atributos de qualidade que chama, né? Que são características ali que o nosso produto vai ter, e que em alguns cenários, né, alguns são mais importantes e a gente deveria focar, e outros não são tão críticos e a gente pode deixar ali para ser planejado. Então, como eu comentei, se a gente está trabalhando, por exemplo, lá nos sistemas da Globo.com que suportam BBB, se eu estou trabalhando um meio de pagamento, assim, eu não posso deixar performance para plano B de forma nenhuma. Daqui a pouco está chegando o Black Friday aí, isso é algo que é inegociável. Segurança é inegociável, eu não posso deixar, né, para um segundo momento. Então, eu listar esses itens e entender o que é, onde me traz mais risco, né? Segurança me traz muito risco, porque se tiver um vazamento de dados, isso pode acabar com a minha empresa. Performance me traz muito risco, porque se eu demorar mais de um segundo para responder, o cliente vai procurar outra alternativa. Tem alguns outros que são muito importantes também, como, por exemplo, acessibilidade, mas aí acessibilidade também a gente entra num contexto de que, de novo, voltando lá ao exemplo do sistema, por exemplo, de RH, se dentro, por exemplo, ali das pessoas que vão utilizar aquela aplicação, eu nesse momento não tenho a necessidade de investir em acessibilidade, é óbvio que tem coisas que a gente consegue fazer default, né, utilização de frameworks, por exemplo, de front-end, já vem muita coisa pronta, mas se eu sei que naquele momento D1 não é algo que eu precise colocar na frente naquele momento, eu posso priorizar ele para ser feito depois. A mesma coisa desse que eu falei é performance. Então, se tem 30 pessoas utilizando, eu não preciso me preocupar com acesso simultâneo ali, com um volume muito grande de usuários. Então, isso não vai ser priorizado. Mas, por exemplo, se a gente está falando de algo que é aberto ao público geral, aí é importante a gente entender, né? Principalmente porque quando a gente fala de acessibilidade, não é só um requisito, né? É algo que vai fazer com que as pessoas ali que têm algum tipo de deficiência consigam realmente ter uma vida o mais parecida possível com as pessoas que não têm. Então, é algo extremamente importante se a gente está trabalhando num produto que é aberto para fora, para o público, né? Se a gente fala de compatibilidade, por exemplo, compatibilidade é uma treta enorme quando a gente fala de aplicativo. Então, assim, tem vários fabricantes, cada fabricante, principalmente no Android, né, pode fazer essa customização de sistema operacional que você não sabe se o aplicativo vai funcionar, e você não vai conseguir testar tudo. Então, se é um projeto novo, você precisa ali, né, junto com a galera de produto, ter um mapeamento de qual é o público-alvo. Então, assim, se eu sei, por exemplo, que eu estou já vi projetos do tipo, a gente vai fazer um sistema de PDV para tablet para rodar na loja XPTO e todos os funcionários vão ganhar um iPad para fazer isso. Então, eu sei que eu preciso me preocupar com compatibilidade no iPad, não vou precisar me preocupar com o Samsung, porque todos os vendedores que vão utilizar, eles vão ter um iPad. Show! Então, se é um projeto novo, a gente precisa fazer esse mapeamento e ter ideia.
Se é algo que já está rodando, a gente pode usar as métricas. Então, ir lá e pegar, entender qual é o meu perfil de usuário, né, quais os devices dos usuários que mais utilizam e conseguir priorizar isso. De novo, vai ter bug, vai ter problema, mas se chegar um bug de um device super antigo que tem 2 pessoas utilizando, pode ser que para o negócio não faça sentido investir em correção. Trazendo um exemplo pessoal em relação a isso, lá em 2012, quando eu trabalhava na Infoglobo, né, que era ali os sites do jornal Globo e Extra, a gente tinha muitos usuários que usavam o IE8 na época. E era triste conseguir. A gente queria lançar várias coisas novas, animações ali na capa dos sites do jornal, e não era compatível. E assim, a galera tentava ao máximo fazer alguma coisa, mas ficava uma gambiarra absurda que, inclusive, atrapalhava a gente a fazer as coisas para os outros browsers, né? E aí a gente acabou, assim, eu não lembro exatamente o que a gente precisava fazer, que não ia rolar de fazer no IE. A gente conversou com o PO e aí ele deixou a gente colocar uma tarja de mudança de browser. Tipo assim, você está acessando pelo IE, talvez você gostaria de instalar o Chrome ou, né, o Mozilla e tal, porque o desempenho vai ser melhor e tal. E nesse caso, inclusive, a gente tinha um público que era um pouco mais velho, mais idoso, então a galera não entendia muito né, não ia procurar por outros browsers e instalar. Então, a gente levou essa mensagem para tentar converter um pouco a galera a mudar ali de browser, porque já não estava fazendo sentido para o negócio, apesar de ter muita gente usando o IE, mas aquilo ia acabar barrando o desenvolvimento do negócio, porque realmente, né, a Microsoft já ia parar em algum momento ia parar de dar suporte também. Então, aí acabar ficando inviável. Então, é importante também a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente fica muito preocupado, né, com a questão de qualidade, quer que todas as coisas funcionem muito bem, mas às vezes a gente precisa realmente comprar os riscos, e aí o que a gente precisa ter é um plano de mitigação, por exemplo, sei lá, dando um exemplo aleatório dessa questão que eu falei do aplicativo e do celular. Putz, é um cliente que assim, tá há muito tempo com a empresa, é estratégico e tal, sei lá, talvez faça sentido para a empresa comprar um iPhone e dar para o cara poder usar o aplicativo no iPhone, ao invés de ter que ficar fazendo gambiarra para poder usar uma versão antiga que aquele cliente está usando. É uma sugestão, né? É uma opção válida, dependendo do quanto aquilo é importante para o negócio. Então, fica a dica de a gente também ter, né, essas outras opções, que às vezes a gente bate muita cabeça de, não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito, tem que dar suporte a isso tudo, tem que funcionar isso tudo. E às vezes a gente pode pensar em, né, alternativas ali, porque principalmente quando a gente fala de compatibilidade, tem coisa que realmente não vale, assim, o esforço que você vai ter de desenvolvimento para poder adaptar algo e funcionar em um browser que já foi descontinuado ou vai ser descontinuado, ou um sistema operacional que é extremamente customizado pelo fabricante, não vale, né? A gente está caminhando para o final já do material que eu trouxe. Então, alguns pontos-chave. Cobertura de risco do negócio, como a gente já falou, é importante a gente ter isso em mente também quando a gente fala da estratégia de testes. Testes contínuos trazem insights do quanto uma release está confiável para seguir. Então, se a gente tem dentro do processo de teste várias etapas que vão nos ajudar, então, desde análise estática de código, que vai dizer bugs, vulnerabilidades, testes de unidade, testes de integração, testes E2E, testes de carga e estresse. Se aquela versão passou com louvor por todas essas etapas, as chances dela funcionar em produção são muito grandes, né? Acelerar a entrega garantindo qualidade, né? Isso é contraintuitivo à história de que teste atrasa, né? Muito pelo contrário. Se a gente realmente investe nesse processo de ter garantia de qualidade desde o início do processo, quando esse processo está estabilizado, a gente tem muito mais velocidade, porque se eu tiver que fazer uma mudança, eu sei que se acontecer algum problema, o teste vai me avisar, ao invés de eu ter que fazer aquela mudança e ficar o tempo inteiro pensando e tentando encontrar pontos que ela possa ter de quebra. Teste tem que ser a base do processo de desenvolvimento, então não é algo negociável. A gente precisa garantir ambientes de teste e gestão de dados. Do Shift Left, teste automatizado do Shift Right, então monitoramento e testes em produção. Executar os testes certos no momento certo, isso é importante também em relação à dica lá de testes intermitentes ou que demoram muito. Então, assim, se eu estou falando, por exemplo, de um fluxo de desenvolvimento, e aí
A pessoa de desenvolvimento acabou de fazer a mudança, fez o commit, e aí eu coloco um teste para rodar que vai levar 2 horas. Não faz o menor sentido. Ele acabou de fazer o ajuste ali e eu levar 2 horas para rodar um fluxo para saber se aquele mínimo ajuste que ele fez causou algum problema. Então, testes que demoram mais, eles ficam mais para o final do ciclo. No início do ciclo, a gente precisa de testes mais rápidos, né? Feedback em todos os estágios do pipeline. Então, quando a gente fala de pipeline, a representação automatizada do seu processo de entrega, qualquer que seja. Então, se o processo fiz o código, eu uso, por exemplo, o GitHub. Fiz o código, vou abrir um pull request, nesse pull request vai rodar os meus testes, se tiver tudo ok. Eu vou gerar uma versão e aí eu vou fazer o deploy disso na AWS, por exemplo. Então, esse é o seu fluxo de pipeline automatizado para fazer entrega e você tem que ter feedback em todo ele. Redução de falsos positivos, também é importante, é relacionado realmente, se um teste quebra, ele tem que quebrar porque tem algum problema, e se tem problemas e o teste não está quebrando, a qualidade do nosso teste não está boa. E revisar e otimizar continuamente os testes, né? Não é algo que a gente vai escrever e vai deixar lá para sempre, eles vão evoluir com a aplicação. Um outro ponto muito importante também quando a gente fala desse assunto é ter métricas. As métricas são o que ajudam a gente a entender se a gente está indo para o lado certo. Se a gente não estiver indo para o lado certo, a gente consegue rapidamente mudar de direção, né? E aí um ponto importante das métricas também, falando não só no contexto de testes, mas no contexto geral, quando a gente fala muito de agilidade, né? Toda a parte de processos ali, é importante que a gente realmente use as métricas com o intuito de conseguir medir o nosso processo e evoluir. E não só o número pelo número, né? Tem até algumas métricas que a gente fala que são métricas de vaidade, que é só tá te mostrando ali que na sua cabeça parece que tá tudo bem, mas ela não tá te ajudando a melhorar de forma nenhuma. Então, um exemplo até de métrica de vaidade é esse último aqui de frequência de deploy, que eu posso virar para vocês e falar, eu faço 50 deploys em produção em um dia. Nossa, parece muita coisa, que legal, né? Só que se o primeiro deploy de manhã foi de uma feature e os outros 49 foi corrigindo coisa que essa feature quebrou, era melhor ter feito um deploy só certo, né? Então, eu olhar a frequência de deploy sozinho é uma métrica que não me diz nada, né? Eu preciso olhar, beleza, mas desses deploys, quantos realmente tiveram sucesso? É aí que a gente olha, por exemplo, o change fail rate, que é a porcentagem de falhas que você teve, né, dentro da quantidade de entregas e lançamentos que você fez. Então, é importante olhar essas duas juntas. E aí, algumas outras. Então, porcentagem de testes instáveis, esse aqui é quando a gente fala de intermitência, né? Então, 15% dos meus testes são intermitentes, uma hora passa, uma hora quebra. O que eu vou fazer para reduzir esse número? Cobertura de testes. Cobertura de testes é uma métrica legal, mas ela por si só também pode não dizer muita coisa. Por quê? Quando a gente olha a cobertura de testes, o que ele está dizendo? Em algum momento, algum teste passou por essa linha. Mas eu não sei se o acerte, né, se a verificação do teste é realmente algo válido. Tanto que, imagina, por exemplo, que a gente tem um teste de editar. Eu preciso editar um registro. Para eu editar um registro, eu preciso ter um registro criado. Então, nesse teste, eu vou ter uma pré-condição, que é eu crio um registro e depois eu edito esse registro. Na cobertura de testes, ele vai dizer que a criação de registro está coberta, porque o teste chamou a função de criar registro. Só que eu não tenho nenhum acerte, nenhuma verificação para criar, eu só chamei ele como pré-condição e o meu teste foi a edição. Então, assim, cobertura de testes é legal, até porque se você tem 0 de cobertura de testes é um grande problema, né? Mas 100% de cobertura de testes também não diz que você está totalmente livre de problemas. Tempo de execução de testes é importante, então a gente precisa ter testes que tragam feedback rápido, e aí a gente pode ter estratégias como, por exemplo, rodar testes em paralelo, né, que ajudem a gente a ter um feedback mais rápido. Se eu tenho uma suíte de testes automatizados muito grande, eu posso quebrar ela numa suíte de smoke. Então, assim, quais são os comportamentos cruciais que não pode quebrar de jeito nenhum? Então, esses testes eu vou rodar com muita frequência, e aí a suíte toda que demora mais, eu posso usar ela como monitoramento, rodar algumas vezes por dia, rodar em alguns horários específicos. Defeitos detectados pelos testes, então isso aqui ajuda a entender se os testes realmente estão pegando problemas. Change fail rate eu já falei.
Lead time e cycle time são legais também, elas são mais relacionadas à entrega e não ao teste em si, mas se a gente tem uma boa base de qualidade de testes, o nosso lead time e o nosso cycle time deveria ser bom também, porque assim, tenho mais velocidade de entrega, porque eu tenho confiança na mudança que eu estou fazendo e eu não tenho que ficar me preocupando com edge cases e com pontos que eu não tenho conhecimento. Então, é legal medir algumas dessas métricas, né? Também não é algo que, nossa, vou colocar todas de uma vez, porque você não vai conseguir resolver os problemas que todas elas vão mostrar. Então, a gente pode escolher ali o que faz mais sentido. Por exemplo, nossa, a gente está tendo muito problema de release. Toda release que a gente lança tem algum bug, tem algum problema. Então, vamos medir o nosso change fail rate, vamos medir nossa frequência de deploy, e aí a gente pega, ó, o change fail rate está, sei lá, 90%. Então, é um problema muito grande. 9 de cada 10 deploys que a gente faz tem algum bug. Vamos identificar quais foram esses bugs, como é que eles aconteceram e o que a gente pode fazer para resolver isso. Porque pode ser tanto um bug de software mesmo, ou pode ser do próprio processo de deploy, que tem alguma etapa que é manual e quem faz o deploy às vezes esquece de executar. Então, é importante ver ali o que está pegando mais naquele momento, pegar uma métrica para usar. E é muito legal começar a medir antes de fazer as mudanças, né? Porque é isso que vai te mostrar. Se eu tomei as ações e agora meu change fail rate é 10%, inverteu. Tá super legal. Tomei as ações e o change fail rate foi para 100%, 10 de 10. Então, assim, não funcionou, eu preciso mudar. Então, principalmente porque esse investimento feito em melhorar toda essa parte de desenvolvimento, fluxo e tal, é custosa. Às vezes a gente vai ter que despriorizar uma entrega de negócio para trabalhar em um item de arquitetura, um item mais técnico. E se a gente tem as métricas, a gente consegue muito mais fácil vender essa ideia, né? De que, ó, a gente agora vai precisar investir esforço nesse item aqui, mas ele vai gerar para a gente esses valores aqui. E às vezes esses itens ficam muito lá, né, no porão do backlog, né? A gente nunca consegue priorizar, mas sempre está tendo problema, sempre está tendo incidente, então a gente conseguir trazer, né, e dar visibilidade desses itens ajuda na priorização também. Boa, os itens que eu tinha para trazer para vocês eram esses. Aqui tem algumas referências também sobre, né, esse conteúdo que eu coloquei. Eu vou mandar aqui do lado no chat o link dos slides também. Nos slides também tem, né, link para o meu LinkedIn, site e meu GitHub. Vocês podem ficar à vontade para, enfim, adicionar lá e procurar. Eu vou mandar para vocês o link. E aí vou pegar aqui o link da outra palestra que eu comentei sobre boas práticas da parte de testes, né, traps em testes automatizados, 15 erros comuns, que também é legal e tem algumas dicas que podem ajudar. É isso, agora acho que eu queria abrir, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, colocar algum item. Obrigada, Samantha, de novo. E eu queria perguntar uma coisa, vou abrir a fila. Como é que você trabalha, você faz essa questão da qualidade, assim, porque você está falando que está estruturando a área de qualidade, né? E aí, quando na palestra toda você falou de continuous test, é um processo que envolve um time inteiro, né? Não é uma coisa que tem uma pessoa que faz isso, né? Um QA, que é o cara que só ele testa, etc. Como é que você introduz essa cultura numa empresa e estrutura isso, né? Para que pessoas com outros, os devs ou outras, ou um cara de DevOps, ele adote essa cultura e não seja a área de qualidade o guardião disso, né? Deixa eu só trocar aqui meu fone, que ele acabou a bateria. Vocês conseguem me ouvir bem? Beleza. Isso é bem importante, né? Qualidade, ela é responsabilidade de todo mundo envolvido dentro do processo, né? Até pessoas que também não escrevem código necessariamente, né? Porque se a gente não faz um trabalho, por exemplo, de levantamento de requisitos bom, a gente não vai fazer uma entrega boa. Então, acho que o primeiro ponto do continuous testing é essa ideia de mostrar de que teste não é uma etapa dentro do processo, o teste está em todo o fluxo, e se ele está em todo o fluxo, ele precisa do envolvimento de engajamento de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, assim, acho que o QA pode ajudar muito a essas pessoas conseguirem entender qual é o papel delas ali dentro,
mas ele não pode ficar como pessoa guardião ou responsável daquilo, porque, como a gente falou, primeiro, qualidade é um negócio que depende muito, né? Pode ser, para um projeto pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Como a gente precisa ali de validações em decorrer de todo o processo. Então, a gente vai precisar de teste de unidade, que é algo que o time de desenvolvimento tem que fazer, porque é ele que está escrevendo código, ele vai conseguir fazer testes de unidade que estão muito mais próximos, né, ali do negócio. O QA pode ajudar com os cenários e pensar principalmente nas exceções, né, e coisas que a gente precisa validar, mas o teste de unidade tem que nascer com código, não é um negócio para ser feito separado. Se a gente fala de infraestrutura também, todos esses itens que eu comentei, a gente precisa levar a qualidade em consideração quando a gente está construindo a nossa infraestrutura, está pensando na nossa arquitetura. Então, acho que o primeiro ponto, e o legal do conceito de continuous testing é trazer isso para a galera, de que, assim, todo mundo tem que andar junto e trabalhar junto para a gente conseguir entregar o melhor. E aí, um outro ponto que eu acho que é importante para a gente conseguir realmente estabelecer essa cultura e a galera comprar a ideia é trazer as métricas e mostrar como a gente tá, sabe? Então, assim, métricas de incidentes, de bugs, se, por exemplo, tem algum processo de que o time de QA testa o que foi entregue, se você tem ali as métricas de quantidade de bugs que chegam em QA, é algo importante de levantar também, porque, assim, eu consigo pegar esses números e mostrar, putz, isso aqui você tinha que, sei lá, desenvolver um campo de e-mail, o campo está aceitando script, está aceitando, sei lá, SQL injection, assim. Não faz sentido, né? Porque se eu sei o que o campo precisa aceitar, eu vou programar para que o campo só aceite aquilo. Então, assim, esses itens são muito básicos para passar, né, de uma etapa para outra. Não é porque tem alguém para testar que eu vou fazer de qualquer jeito e a outra pessoa olha. E aí, uma outra coisa legal que dá para relacionar com isso é a própria questão de entrega também, de lead time e tal. Porque, assim, se eu tenho itens que ficam indo e voltando porque a gente encontra esses problemas básicos, o meu lead time vai ser enorme. Então, você pode fazer essa demonstração também de, putz, se essa tarefa tivesse sido entregue com, né, toda redondinha e com as coisas funcionando, a gente levaria, sei lá, 1/3 do tempo que levou desse processo que teve que ficar indo e voltando. Um outro ponto importante teste custa e leva tempo, também não é um negócio que magicamente acontece. Então, principalmente quando a gente fala de testes ali de unidade e integração, se é uma aplicação já existente que não foi pensada em teste, vai ser muito difícil. Então, volta ao que eu falei lá de que às vezes a gente precisa abrir espaço no backlog para itens técnicos de refatoração para eu conseguir fazer a cobertura de teste. Às vezes eu posso chegar à conclusão de que aquela aplicação concluiu a missão dela de vida e eu devo começar a pensar numa nova arquitetura. Se a gente está falando, por exemplo, de aplicações, né, monolíticas que são extremamente acopladas, começar a quebrar para microserviços e tal. E aí essas coisas novas já surgirem também, né, com tudo redondo do zero. Aqui a gente tem esses dois cenários, tem muita coisa legada de vários anos atrás que não tem teste ou tem pouquíssima cobertura, e tem coisas novas, então a gente tenta atuar muito nessas duas frentes, assim, qual é o nosso padrão, o que é o top para a gente em relação à qualidade de uma aplicação. Então, o fluxo tem que ser esse, tem que ter esses tipos de teste, o monitoramento tem que ser esse, os alertas tem que ser esse, o ambiente tem que ser desse jeito, o desempenho tem que ser tal, então tudo novo que surgir daí para frente não tem desculpa para não surgir da forma, né, que foi definida. O que é legado, aí a gente volta para o papo do risco, né? Assim, eu tenho 0 de teste, eu tenho tudo manual. Qual é o pedaço ali da minha aplicação que mais tem bug, mais me dá dor de cabeça e mais causa chamado para o atendimento? Então, vou pegar isso, vou automatizar os testes para garantir que não vai ter mais problema. Quando a gente fala de incidentes e bugs também, se eu peguei um bug e esse bug não tem um teste, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um teste para isso, antes de corrigir. É óbvio que se for algo que está impedindo o funcionamento de produção, a gente tem que fazer um hotfix, né, ali e resolver. Mas a ideia é que se acontecer um problema e eu não tenho um teste para me mostrar esse problema, eu preciso de um teste. A primeira coisa, eu vou criar esse teste e esse teste vai quebrar porque o problema está acontecendo. Quando eu corrijo esse teste, quando eu corrijo esse problema, o teste vai passar e eu já tenho a segurança de que ele não vai acontecer nunca mais em produção, porque se eu mudar alguma coisa que impacte essa funcionalidade, eu tenho um teste que vai me dizer o que aconteceu. Então,
para aplicações, né, ligadas, a gente realmente precisa fazer essa avaliação de risco, porque não vai dar para cobrir tudo e fazer tudo da melhor forma. Então, putz, o que está causando mais atrito lá no atendimento, em que parte a gente tem mais incidentes e bugs, vamos criar aqui uma suíte de teste para isso. Mesmo que seja assim, a gente tem que conseguir fazer, como eu falei, né? A gente não tem todo o tempo do mundo, às vezes, se a gente fala, por exemplo, de testes de API, a gente pode fazer esses testes da melhor forma possível, ali totalmente próximo do código e tal, mas às vezes eu tenho tanto problema que eu preciso resolver que criar uma collection no Postman e botar ela para rodar com o Newman, que é uma biblioteca que você consegue rodar por linha de comando, e aí você consegue encaixar na ferramenta de integração contínua, resolve naquele momento. Então, assim, isso até é um exemplo de algo que eu fiz quando eu cheguei no Pagar.me, até antes de montar o time. Antes de montar o time, eu peguei alguns problemas mais críticos para identificar, ajudar a resolver e tal. E a gente, por exemplo, não tinha uma suíte de smoke test que validasse ali o ambiente de sandbox. Tinha algumas requests do Postman e tal, eu peguei, organizei aquilo, coloquei para rodar dentro de um fluxo de integração contínua. Então, assim, não é o melhor cenário, mas em D0 vai te mostrar ali, te ajudar alguns problemas. E aí, enquanto isso, você vai planejando realmente, vou criar um projeto de teste de API estruturado, usando, sei lá, se é Java REST Assured, se é JavaScript Supertest, não importa o que você for usar. Que aí volta até na questão que eu falei de que a gente que trabalha com qualidade, às vezes, quer ser muito preciosista e acaba entrando em muitos embates, porque são várias necessidades diferentes. Então, a pessoa de produto tem uma necessidade, está sendo cobrada por uma entrega, o time de desenvolvimento está sendo cobrado pela entrega e está sendo cobrado pelos problemas que estão acontecendo em produção, o time de atendimento está super pressionado porque os clientes estão reclamando de determinada coisa. Então, assim, o time de QA está pressionado porque tem que testar e tem que entregar. Todo mundo tem o mesmo objetivo, mas acaba que cada um é puxado por um lado e aí a gente não consegue chegar num objetivo comum, né? Então, às vezes, nossa, eu queria muito fazer um projeto de teste de API top, com a melhor ferramenta, mas esses problemas que eu estou tendo em produção agora, abrir o Postman lá e rodar por linha de comando, já vai me garantir que esse problema não vai existir mais. Enquanto isso, eu estruturo o meu projeto de testes de API. Então, assim, falei para responder a pergunta, espero que tenha respondido. Essa parte das métricas acho que ajuda muito, que é a gente dar visibilidade do problema, porque muitas das vezes, principalmente quando a gente fala de incidente, se você está ali no dia a dia, teve um incidente hoje, a gente resolveu. Teve outro amanhã, a gente resolveu. Às vezes fica tão no dia a dia que a gente não entende a criticidade. Daí, quando você para e olha os números, nossa, mês passado a gente teve 50 incidentes, todo dia teve mais de um incidente. Aí você fala, a gente tem que realmente parar e resolver alguma coisa, não tá tão bom assim quanto a gente achava que estava. Então, o lead time é a mesma coisa. Nossa, a gente precisava... Tinha aqui uma entrega específica que a gente precisava fazer, sei lá, em 2 semanas, a gente levou 3 meses para fazer, porque foi e voltou, porque tinha muito bug, chegou aí em produção e teve que fazer rollback porque impactou o cliente, e assim, tudo isso, além do custo de tempo do time, de emocional do time, tem o próprio custo também de impacto para o cliente, porque às vezes um problema que você sabe em produção pode, sei lá, ter um problema que possa ter que acionar o jurídico da empresa, traga alguma multa, alguma coisa assim, que se a gente coloca lado a lado com a conta de vamos, parar um pouquinho, tirar um pouquinho o pé do freio de novas features para poder investir em ajustar os problemas, frente a depois eu levar uma multa, por exemplo, de determinado valor, faz muito mais sentido, né? Sim, é sempre pesar muito o risco, né? E também para produto novo, já pensar isso desde o começo, né? Desde a arquitetura está contemplando isso também, o teste, né? Sim. Sim. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu sei que a gente acabou chegando no horário já. É sexta, véspera de feriado, então obrigado por todo mundo que está aqui. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu tenho outras, mas já está em cima da hora. Vocês podem ficar à vontade, enfim, se quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn. E aí, Gisela, se tiver também uma lista de perguntas, você pode me mandar pelo e-mail, que eu tento responder. Se não dá para responder por texto, eu gravo um vídeo rapidinho respondendo as perguntas. Então,
Vocês podem, se quiserem, refletir sobre o conteúdo também. Às vezes não tem pergunta agora, mas segunda-feira. O pessoal tem uma galera do time que não conseguiu vir, também do time técnico. É legal que eles vão assistir. Eu falo isso com eles, que depois, se eles tiverem dúvida, a gente manda para você também a deles. Tá, aí você manda que eu gravo um vídeo para responder as perguntas que ficarem, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Samantha, pela tua disponibilidade, pelo conteúdo que você passou. Foi muito rico. Aprendi muito, relembrei muita coisa. Foi bem legal. Legal. Obrigada pelo convite. De novo, fiquem à vontade aí para me adicionar no LinkedIn, se quiser trocar alguma ideia. E é isso. Bom fim de semana e bom feriado para todo mundo. Bom feriado, Obrigada, Samantha. gente. Tchau. Obrigado, Samantha. Foi maravilhoso. Um abraço. Tchau, tchau. Legal, obrigada. Tchau, tchau.